Boa tarde a todos. Primeiro, agradeço o convite, a oportunidade de poder estar aqui. Meu nome é Jacques Nigri, faço parte do grupo de CIOs. Trabalhei muito tempo em consultoria, fui CIO de empresa de varejo e hoje trabalho em consultoria estratégica com um grupo de amigos, com um grupo de colegas, tentando levar diferentes situações para dentro das empresas. Eu tenho um desafio muito grande aqui, dentro desses 15 minutos, o desafio de tornar uma área árida, como é a privacidade de dados, uma coisa atrativa, numa coisa sexy. Depois de palestras falando de cultura, de inovação, de transformação digital, grandes cases aí da Aliança, muito bacana. Falar de privacidade de dados é mais difícil, né? Um tema que não tem essa atratividade natural. Então, o que eu percebo que o meu desafio aqui não é tanto falar da lei, porque acho que todos conhecem, todos têm uma noção, mas por que adotar, as vantagens de adotar e como você realmente surfar nessa onda. Então, vou começar falando da evolução disso no mundo. O grande impulsionador da privacidade de dados no mundo foi a Europa, com a GDPR, e ela criou a primeira legislação única para toda a Europa, uma lei de direito fundamental, bem fundamentada, que vale para toda a comunidade europeia, com um escopo que vai além do território, quando lidam com empresas que são da área da União Europeia. E nos Estados Unidos, a coisa é mais baseada na liberdade de expressão, as leis são territoriais, elas são estaduais, ele tem muito mais dificuldade de fazer uma lei unificada como a Europa fez. E o Brasil, com a LGPD, deu um passo muito importante, né? Porque o que a gente vê no mundo? Hoje tudo se fala, a informação é o petróleo da atualidade. E é verdade. Por que as empresas como Google, Facebook ou Instagram valem tanto? Porque ela tem muita informação de muita gente, e por isso ela vale muito. E o que começou a acontecer quando as pessoas perceberam que a informação é que dava o valor da empresa? Elas começaram a perceber assim, o quanto o meu dado ajuda aquela empresa a se valorar e se ela usa esse dado da maneira correta. Então, o avanço da privacidade de dados, ela segue o mesmo avanço assim. A gente teve as primeiras legislações preocupadas com a privacidade da propriedade, depois com a privacidade intelectual, e agora com a privacidade da nossa informação própria. E é disso que fala a LGPD e a GDPR. E para o Brasil, muito interessante, né? Assim, o Brasil cria uma lei bem feita, ela tem algumas detalhes a acertar, mas ela segue muito o padrão da GDPR. Eu fiz no ano passado uma certificação, um treinamento de certificação em Boston sobre GDPR, já entendendo que a GDPR ia ser o grande indutor da nossa legislação. Mas para o Brasil é muito interessante, né? Dentro desse mercado de valorizar o país que tem respeito à informação do indivíduo, o Brasil se posiciona de uma maneira bastante interessante implantando a LGPD. Então, vou falar rapidamente da lei só conceitualmente. Tá? Quem são os grandes players da LGPD? São os titulares da informação, não as empresas. Nós, como donos da informação, cedendo informações para as empresas. O controlador, quer dizer, a empresa que trata aqueles dados, e o operador ou os operadores, quem opera aquela informação de acordo com a orientação do controlador. E esses são os principais direitos dos titulares, né? O que ela se baseia? Em todos os direitos que o titular tem para poder fazer com relação a essa informação. Quando ele pode dar a informação, o que a empresa tem obrigação de fazer com a informação dele. Então, toda a LGPD, toda a GDPR, ela roda em torno do titular. Não é uma lei criada para a empresa, é uma lei criada para as pessoas, para o dado das pessoas. Então, tudo roda em torno dos direitos dos dados das pessoas. Então, direito de acesso, direito
a retificação ao cancelamento, ou direito ao esquecimento, não quero que essa empresa tenha mais o meu dado, direito a aceitar um score de crédito, saber como aquilo foi feito, por que eu tive score negado, direito à portabilidade, eu não quero ter minha informação aqui, eu quero que você mande para outra e você não tenha mais aquela informação. E direito a solicitar revisões de decisões automatizadas, como eu falei, com é o caso dessa parte de score de crédito. Com isso, tem todos os princípios que são para garantir aqueles direitos. Então, primeiro, necessidade, finalidade e adequação. Os princípios, eles precisam ser muito específicos. Né? A empresa, quando pede a tua informação, ela tem que dizer para que ela quer aquela informação, com que finalidade, e ela tem que ser sucinta, ela não pode, ela tem que ser muito específica com relação a por que ela está pedindo. E ela tem que tratar de forma adequada. Então, outras coisas vêm junto, né? Eu tenho que ter acesso à informação que eu cedi para a empresa tem que ser transparente e tem que, com prevenção e segurança, garantir que o meu dado está sendo bem cuidado. Ela tem que prestar conta sobre esse dado, ela tem que cuidar dos dados sensíveis, da não discriminação. E tudo isso para quê? Para garantir que a informação, nossa informação, está sendo bem cuidada. A LGPD, quando é que ela passa a ser obrigatória? De acordo com a última informação, a partir do meio de agosto, 15 de agosto, ela passa a vigorar. Em termos de penalidade, ela é limitada a 2% do faturamento, ou 50 milhões de reais, o que for maior. Não é uma multa pequena, mas que isso, na verdade, não é a maior perda que uma empresa pode ter. Porque uma vez identificada uma questão de falha, um vazamento, ela, enquanto não trata os dados, ela pode ter a operação bloqueada ou aquela operação bloqueada. O grau de confiabilidade dele pode cair. Se a empresa tem ações na bolsa, as ações podem cair, e isso vale muito mais do que a multa de 2% ou 50 milhões. Agora, na verdade, esse prazo é realmente relevante? Eu vejo duas coisas que eu acho muito importante passar aqui. Eu vejo poucas empresas se mexendo com relação ao LGPD, e a maioria das empresas são empresas grandes. Não vejo empresas pequenas e médias se mexendo, talvez elas estão achando que não afeta elas e que elas não podem se beneficiar disso. Mas será que esse prazo é relevante? Será que hoje, para uma empresa ser multada, a LGPD precisa entrar em vigor em agosto? A gente vai ver que não. A gente já tem uma série de legislações que já protegem e garantem do titular do dado entrar com algum processo contra a empresa se o seu dado foi vazado, ou se o seu dado não foi tratado, se o seu dado não foi esquecido, através de Marco Civil da Internet, do PROCON, do cadastro positivo, das leis estaduais e municipais, do Ministério Público, a lei da propriedade do Estado. Então, já existe um rol de legislações que permitem ao titular ir contra a empresa e já ter o seu benefício com relação a alguma coisa que foi feita errado. Vou mostrar aqui alguns cases, né, em termos de volume, os que mais apareceram, da Fiesp, que expôs o volume de 34 milhões de dados. O caso clássico da Netshoes, acho que a Netshoes é um caso muito interessante, né, porque ela teve um vazamento de dados do cartão, ela demorou um pouco para avisar o mercado que ela estava com aquele problema, com isso ela não teve a melhor atitude, com isso ela também correu atrás de corrigir o vazamento, mas como é uma empresa com ações na bolsa, como o grau de confiança caiu, o valor da ação começou a cair muito. E como o valor da ação caiu muito, todo mundo viu recentemente, a Netshoes foi vendida para a Magazine Luiza, para a Magalu, em função desse valor da ação que caiu, principalmente por causa do vazamento de dados que afetou a credibilidade, que afetou o valor da ação. Então, eu acho que é muito importante as pessoas se prepararem já, não tem por que esperar. Por que vai esperar tratar uma coisa que você está sujeito? Então, eu olho o prazo de agosto, assim, para mim, eu, dono de empresa, eu estaria fazendo já toda a minha garantia de que eu estou compliance com a lei.
Outros casos, como a British Airways, foi uma multa recorde, 230 milhões de dólares. Né? A GDPR tem um limite maior do que o nosso. A invasão do banco de dados de reservas do Marriott. E aqui no Brasil já tiveram alguns casos de falha, como o Banco Inter, a Drogaria Araújo, o Banco Los Angeles, Leroy Merlin, cada um com casos diferentes. E eu tenho também acompanhado o que as empresas multinacionais estão fazendo. Então, eu li casos como a Philip Morris, eles estão criando organismos corporativos mundiais, geralmente na matriz da empresa, onde tem um órgão cuidando da privacidade de dados como um todo. A Coca-Cola, eu tive recentemente lá, também fazendo a mesma coisa. Ela está fazendo um projeto para o Brasil, mas ela tem uma área de privacidade de dados mundial nos Estados Unidos que cuidam do processo como um todo para toda a companhia. Por quê? A lei, a privacidade de dados vai existir em todos os lugares. Vão existir algumas diferenças dentro de cada país, mas uma empresa que é multinacional, que atravessa os oceanos, ela precisa ter uma linha mestra para poder tratar isso dentro da companhia. Para onde caminhar, então? Né? O que a gente tem que buscar? A gente fala de medida de segurança e privacy by design, by default, é você ter, na origem da sua criação, a implementação do compliance, você nascer compliant com a lei. E isso é muito bom para as empresas startups. Né? Eu acho que as empresas startups têm que olhar muito para isso. Se elas vão colocar um aplicativo, usar um aplicativo de mercado, criar alguma coisa, crie já compliant com a lei. Né? Ela tem a oportunidade de já criar um modelo compliant diferente das empresas já existentes no mercado que têm que adequar os seus legados, sejam legados de sistemas como legados de processos e armazenamentos, que já são, muitos deles, não compliant com a lei. Então, a gente tem medidas de segurança, você criar ela segura. O DPIA é um termo que foi criado na GDPR, a gente tem um termo igual aqui na LGPD, é você ter um relatório de como você trata as informações, os principais volumes de dados. Isso pode ser exigido ou não. Em geral, vai ser exigido para a empresa que tem grandes volumes de dados. A gente tem toda a parte de segurança da informação, que é a parte de criptografia, anonimização de dados, garantia de criptografia quando troca dados entre empresas, que vai envolver muito a nossa área aí de TI. E ter o registro de tudo que você faz. Se você tem o registro de tudo que você faz, você vai saber por onde você trata dados individuais ou não. E o que fazer para se adequar à lei? Aqui mais olhando empresas que já existem, que já têm um legado. Então, é uma coisa que já vem sendo muito falada, a gente vai ter que mapear dados e análise de risco, mapear toda a jornada do tratamento do dado de pessoas, fazer uma análise de gap, elencar os principais projetos de acordo com a possibilidade e o risco, implementar esses projetos e fazer gestão e monitoramento, porque continuamente nós estamos implementando processos, implementando promoções. A área de marketing vai dar aquelas ideias maravilhosas ali que vão querer passar por cima da legislação. Então, a gente tem que estar continuamente fazendo isso. E um dado aqui estatístico em termos de orçamento, a gente vê muito a área jurídica drivando o processo de compliance, né? Acho que até pelo termo, porque é uma lei. Mas o único dado que eu consegui levantar com relação a benchmark de gasto de horas para fazer esse tipo de projeto, 90% das horas está aqui, processos, tecnologia e segurança. 10% está em jurídico. O que está no jurídico? É a gestão de contrato, você vai ter que adequar os contratos com teus fornecedores, com o teu funcionário, com parceiros, e 90% está em processos, tecnologias da segurança, cybersecurity e sistemas da informação. Então, o grosso do trabalho está aqui. E agora, né, como vender esse projeto internamente? Que eu acho que é isso que eu quero, essa mensagem que eu quero levar. Né? Acho que não quero levar a mensagem do que é a lei e por que a gente tem a lei, mas por que a gente vender isso internamente? Vamos pensar o seguinte, a gente vai ter, para poder garantir compliance com a lei, você vai ter que olhar todos os processos da empresa. Você vai ter que analisar todos os processos que tratam, descobrir se ele trata informações de pessoas
e se esse tratamento está sendo feito de forma adequada. Com isso, invariavelmente, você vai passar por olhar todos os processos. Aí você vai perceber o quê? Processos desnecessários, armazenamento de dado tóxico, isso é uma coisa que vai se falar muito, você guarda informações que não precisa e você vai começar a liberar espaço. Com isso, você vai ter efetivamente ganhos de produtividade, ganhos de espaço físico na sua empresa. Acho que é uma boa forma de olhar. E quem mais pode se beneficiar mais ainda dessa lei? Vamos pensar, de cara, empresas de Merger and Acquisition, de M&A. O cara que vai orientar as empresas que estão comprando empresas a como fazer isso de melhor forma, qual o valor que tem ele avaliar na empresa que está sendo comprada o nível de compliance com a lei. Então, ele pode valorar ou desvalorizar a empresa de acordo com a aderência que ele julgar. Então, o cara que quer comprar uma empresa por $1 milhão, pode falar, vou te oferecer 800 mil, que você tem 200 mil aqui de risco médio de alguma coisa com relação à lei. Então, para esse cara do M&A que conhece essa disciplina, ele tem uma vantagem. Os grandes compradores, a empresa que compra empresa, a mesma coisa. Ele vai poder avaliar mais um dado que ele vai ter como uma margem de negociação melhor. E os grandes investidores, né? O grande investidor, na hora de colocar o dinheiro, ele vai colocar onde? Ele vai escolher se ele vai colocar o dinheiro. Ele tem duas empresas para colocar o dinheiro. Uma está em compliance com a lei, a outra não está em compliance com a lei. Qual que ele vai escolher colocar o dinheiro? Eu tive assessorando uma empresa de educação que compra muitas empresas, eu alertei muito a eles. Olha, você compra empresas, então se você olhar isso, você vai ter um diferencial de negociação que ninguém está vendo. E as empresas de M&A efetivamente estão correndo atrás de empresas que estão lidando com o LGPD para ter mais esse expertise dentro de casa. E é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês pensarem e levar para as suas empresas, né? Eu vejo muito isso acontecendo, as empresas olhando o LGPD como uma coisa de amedrontar, preciso me livrar disso, preciso garantir que eu estou em compliance com a lei, deixa eu passar por ela, entendeu? E olha a oportunidade que a gente tem, né, de melhoria de processo, de valorizar a empresa, de me diferenciar com relação à concorrência, valorizar a minha marca, né, e ter até ganhos financeiros no caso desses exemplos de empresas que eu passei. Então, eu acho que a mensagem que eu quero passar é, vamos olhar esse lado positivo que vai ter tanto as empresas que não são de M&A, não são de que estão comprando empresas, mas elas podem realmente se diferenciar das outras. E eu deixo para fechar, meu tempo está estourado, essa mensagem para vocês e meus contatos para quem quiser conversar mais à frente, teria o maior prazer. Ok? Muito obrigado aí a todos.